Você quer que o seu funil seja ignorado e todo mundo que clique nele pule completamente? Se você não quer, assiste essa aula até o final. Todo quiz, ele segue alguns princípios. E na primeira aula, nessa nossa primeira aula, eu preciso que você entenda os princípios do porquê que um quiz funciona tanto. Não adianta você tentar implementar algo se você não entende do porquê que ele está funcionando. Então a gente vai ensinar, eu vou ensinar isso para vocês nessa aula, e eu quero que você fique do começo ao fim prestando muita atenção porque é essencial, fechou? Então vamos lá. Por que quiz vende tanto? Primeiramente, quiz não é uma fórmula mágica, ele é um modelo que junta o que realmente está funcionando hoje nos funis que mais vendem. Então ele une três forças numa jornada muito simples. O poder do quiz interativo para chamar a atenção da pessoa. Então a cada clique ela chama muita atenção, a pessoa ela fica num nível de atenção e a retenção do começo ao fim do quiz é extremamente alta. A lógica de diagnóstico para guiar uma decisão. Então a pessoa, todo quiz que não tem diagnóstico é um quiz flopado, mas o quiz que tem um diagnóstico no final é um quiz que dá muito certo. Então ele precisa de uma lógica de diagnóstico. Se a pessoa não sente que ela está respondendo aquilo para um diagnóstico final, ela sai no meio do quiz e a retenção é baixíssima. E no final, um pitch direto que leva direto para o checkout. O pitch ele tem que ser direto e personalizado. Isso é algo essencial, porque quando o quiz ele é muito direto ao ponto, com tudo aquilo que a pessoa respondeu e ele leva direto a pessoa para o checkout, você tem uma taxa de conversão altíssima. A gente tem funis aqui com 15%, 17% de conversão dos visitantes que clicam no quiz, que visitam o quiz. Então a gente consegue escalar muito mesmo um funil de quiz. E o que a gente entende de funil de quiz? Quiz, ele é algo que não precisa ter vídeo longo, ele não precisa de ter apresentação chata, ele não tem enrolação nenhuma. É uma sequência lógica que faz a pessoa se convencer sozinha, etapa por etapa. E aí entra a questão, né? Por que quiz vende mais que os outros métodos? É muito simples, porque ele foi desenhado para seguir o comportamento real de quem está navegando na internet. Então, vamos por partes. A gente tem aqui, na primeira etapa, o porquê que quiz dá certo. Ele ativa os gatilhos certos na ordem certa. Não adianta você ativar gatilhos certos na ordem errada. Ele precisa seguir uma ordem certa. Muita gente erra na sequência do funil. A gente tenta vender antes de gerar interesse, ou cria desejo, mas fala com o público errado. Já o Quiz Sales Letter, ele resolve isso com o que a gente chama de sequência de conversão progressiva. Nada mais é do que criar mini compromissos ao longo do caminho. É algo muito usado em marketing comportamental. Então a ordem é essa: curiosidade no anúncio. Então a gente gera curiosidade no anúncio, tipo, falando, descubra o porquê que você XYZ. Descubra o porquê que você tem isso de dor. E a gente coloca a dor da pessoa e tal, e recebe um diagnóstico no final do que fazer, ou recebo um plano personalizado no final para resolver XY dor, entendeu? Então a gente sempre coloca uma curiosidade no anúncio, né? Isso normalmente na CTA, depois de todo um convencimento, que é algo que eu vou explicar para vocês mais para frente. A gente também tem uma ordem de identificação nas perguntas. Então cada pergunta que a pessoa vai respondendo, ela vai gerando cada vez mais identificação. No final são perguntas, no começo são perguntas mais genéricas e no final são perguntas muito pessoais que geram muita identificação e batem muito forte na dor e mostram muito forte a nossa solução. No final a gente também tem um diagnóstico. Então você tem um diagnóstico no resultado final do quiz. Não adianta você fazer um quiz se ele não tem um diagnóstico. A pessoa não está respondendo para receber uma oferta, a pessoa está respondendo para receber um benefício para ela, entendeu? E obviamente a gente apresenta uma solução muito forte no pitch. A gente vai ter as aulas de construção de oferta e eu preciso mostrar para vocês como que vocês realmente criam uma solução que vai vender. Não adianta ter um quiz pica se a sua oferta é aquele termo, né? Uma bosta. Então você não pode ter um quiz bom com uma oferta bosta. Desculpa usar esse linguajar, mas tipo, muitos de vocês são preguiçosos na entrega. Preguiçosos mesmo. E vocês não merecem faturar. Por quê? Porque vocês não valorizam o dinheiro do seu cliente. Essa é a realidade. Vocês não valorizam o dinheiro do seu cliente. E é por isso que vocês não merecem prosperar. É simples, tá bom? O dinheiro merece respeito. E decisão no checkout. O quiz, ele gera uma decisão muito forte no checkout. Quando a pessoa chega no checkout, ela já tá, tipo, extremamente sedenta pela sua solução. Então, cada etapa prepara a próxima, sem salto, sem quebra e sem o principal fator que faz as pessoas abandonarem, que é a fricção. Beleza. O quiz, ele parece uma conversa, não um anúncio. A maioria dos funis despeja uma promessa logo de cara. Então, é tipo, resolva dor XYZ. A maioria dos funis faz o que todo mundo tá fazendo. Só que o QSL é diferente. Ele constrói a narrativa com a pessoa, ela participa, responde, recebe algo útil antes de ver o pitch, e esse tipo de abordagem é chamado de interação guiada. É um termo muito comum em UX e psicologia. Então, quando a pessoa sente que ela tem controle da jornada, ela engaja muito mais. Muito mais. E ela rejeita muito menos o seu produto e a sua solução final. Por quê? Porque ela sente que ela que personalizou a solução. Então, tipo, por que ela não compraria? É personalizado para ela. E o quiz vende sem parecer
parecer que tá vendendo. O caminho inteiro até a oferta é um caminho de descoberta. Então é tipo, sem assista esse vídeo, sem baixa o e-book ou entre no grupo, o que ela vê é, responda 3 perguntas, responda 15 perguntas, responda 20, 30, 40 perguntas, 40 perguntas rápidas e ver seu diagnóstico no final. É simples, sem fricção. Por isso a gente chama de Low Friction CTA, uma CTA de baixíssima fricção. É uma chamada pré-entrada com resistência quase zero e muita gente erra fazendo coisas que tem muita resistência. Vou fazer um quiz aqui que tem pergunta discursiva, que ela tem que digitar pra responder. Cara, não faz isso. Você quebra muito o flow de venda. A pessoa ela tá entrando no fluxo de clica. De repente você coloca uma pergunta discursiva, ela não vai responder, ela vai sair do seu quiz. Então o quiz ele precisa ser de perguntas rápidas para receber o diagnóstico rápido. E você consegue colocar muita gente entrando, muita gente engajando e muito mais gente compra. Por quê? Porque é estatístico. Se mais gente tá chegando no seu pitch, mais gente vai comprar. E ele transforma o tráfego frio em lead quente. O quiz sozinho já faz um filtro meio que natural. Ele só continua no funil quente. Mostrou interesse, passou pelo diagnóstico e teve uma microjornada. Então a pessoa já fez vários compromissos comigo quando ela tá respondendo o quiz. E esse processo é o que chamamos de autoqualificação silenciosa. Então a própria pessoa se qualifica sem precisar fazer força nenhuma. Ela vai se qualificando, ela vai entendendo, tipo, caraca, sou eu mesmo. Caraca, nossa, como é que ele sabe que eu passo por isso? E a pessoa vai respondendo e nisso ela vai identificando, caraca, talvez minha dor não seja tão, tipo, só minha. Eu acho que essa solução aqui dele é muito boa. E daí o quiz adapta a oferta pro perfil da pessoa. Enquanto os outros funis precisam de uma promessa genérica para todo mundo, o Quiz Sales Letter permite personalizar a comunicação com base nas respostas do quiz. É o que a gente chama de microsegmentação no pitch. Você ajusta o jeito de vender conforme o tipo de pessoa que está do outro lado. Então, mais identificação gera mais relevância no cérebro da pessoa e isso gera muito mais conversão. Então, quando a gente tá batendo em várias teclas durante as perguntas do quiz, vou trazer uma analogia aqui. A pessoa tá respondendo várias coisas. Ela tá respondendo que ela sente que ela, tipo, o meu corpo do sonho, num quiz de emagrecimento que a gente tem. O corpo dos sonhos da pessoa é curvilíneo, então ela quer curvas no corpo e tal. Quando ela chegar no final, ela não vai poder responder que o corpo que ela deseja é diferente daquilo que ela respondeu. Ela precisa de ter ela já criou um viés de confirmação na cabeça dela. E quando eu chego no pitch, eu falo assim, o plano personalizado para você ter um corpo curvilíneo em tantos dias, entendeu? Então, quando eu gero esse tipo de compromisso, a pessoa, ela sente, tipo, caraca, meu, isso é muito personalizado para mim, muito. E a maioria das pessoas vai perceber isso como uma oferta extremamente poderosa e uma solução totalmente personalizada para ela. E isso gera muito desejo. E o sexto, ele conduz a pessoa até o final. Não tem trava no meio. Muitos funis, eles pegam atenção, mas eles não transformam isso em venda. Mas o Quiz Sales Letter foi desenhado para guiar a pessoa do clique até o pagamento. Então ele chama com curiosidade, engaja com as perguntas, convence com o diagnóstico e fecha com um pitch direto pro checkout. Tudo isso em um só fluxo, sem depender de e-mail, remarketing, live, grupo no WhatsApp, CPL 1, 2, 3 para quem é do lançamento, entendeu? Eu já fui do lançamento e hoje eu só aplico funis de resposta direta e quiz tá dando muito certo. E outra, o quiz respeita o jeito que as pessoas compram hoje. Ninguém quer ver um vídeo de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Ninguém quer esperar 3 dias pra entender uma proposta. Ninguém quer ser jogado num grupo e ficar lá no escuro. Todo mundo quer o quê? Saber o que serve pra si, entender rápido o que tá sendo vendido, saber o preço, os ganhos e se faz sentido. O QSL entrega isso direto, sem rodeio. A pessoa entra, chega no diagnóstico, caraca, eu realmente sou assim. E o pitch é personalizado totalmente pro diagnóstico que ela recebe. E tem muita força de venda. E ele transforma a copy em experiência. Não é só um texto numa tela. É uma jornada que a pessoa vive. Então ela interage com o conteúdo, ela se reconhece no diagnóstico e recebe uma recomendação personalizada. A copy, ela deixa de ser uma mensagem e vira uma experiência guiada. E isso aumenta, tipo, drasticamente o desejo. Porque, pensa assim, quando você vai na triagem, a pessoa, na triagem do hospital, a pessoa que tá fazendo as perguntas pra você, ela vai perguntar seus sintomas, sua temperatura, ela vai medir o que você tá sentindo, ela vai te dar uma pulseirinha de acordo com a avaliação que você teve, e ela vai te dar já meio que um pré-diagnóstico. Daí, beleza. Daí você vai chegar lá no médico, o médico ainda vai te fazer algumas perguntas. Se você já foi no hospital, é sempre assim, ele vai te fazer algumas perguntas, se você já teve casos similares, se você... E no final, você sente o quê? Que a experiência foi totalmente personalizada pra você. O remédio que ele deu é personalizado pra você, pra sua doença, para o que você tá sentindo, e tal, e todos os sintomas são feitos pra você. Só que, na maioria das vezes, 1 zilhão de pessoas já passaram pela mesma coisa que você. Então, tipo, é tão automático na mente dos médicos um diagnóstico que fica muito fácil. E às vezes você vai sentir que se um médico nem olha pra sua cara, se um médico nem fala com você, se o cara ele não faz nenhuma pergunta, você já foi num médico que, tipo, ele parece que você tá fazendo um favor pra ele de estar ali e, tipo,
cara, ele parece que ele tá odiando o dia dele. Esse cara, parece que o diagnóstico dele não é bom. Você sente vontade de, tipo, voltar e fazer o diagnóstico com outra pessoa. Por quê? Porque ele não cria conexão, ele não pergunta, parece que ele não se importa. Então, muitos de vocês estão fazendo ofertas desse jeito. Vocês são um médico que nem olha pra cara do cliente. Vocês já querem ofertar logo de cara, ó, faz isso aí. Só que não, eu quero algo personalizado. Seu cliente quer algo personalizado. Então, sempre tenham isso em mente. E na prática, o Quiz Sales Letter ele serve para o quê? Para vender um produto, seja de R$ 9,90 até mais de R$ 1.000. E ele pode vender com ou sem um rosto. Então, você pode ter funis autorais, funis de marca, tem nichos extremamente amplos ou super específicos que você consegue vender. Ele não depende de carisma, não depende de autoridade. Ele depende de entender como as pessoas tomam decisão e como montar um caminho que torne essa decisão o mais natural possível. É exatamente isso que vocês precisam entender. O quiz em si, ele pode vender um produto, tipo, baratinho ali. Uma solução, tipo, uma receita, uma receita personalizada. Um plano alimentar só. Ou ele pode vender algo extremamente personalizado, uma consultoria, entendeu? Uma mentoria. A gente fez um funil que a pessoa, ela respondia todo o quiz, comprava um produto de 297 e depois de comprar esse produto de 297, a gente abordava a pessoa para um funil de mentoria nosso. E várias das vendas que a gente fazia dessa mentoria de R$ 40.000 vinham desse funil de R$ 297. Por quê? Porque engano nosso é achar que quiz com produtos baratos só vendem para pessoas que têm pouco dinheiro. Não, muitas das pessoas que têm muito dinheiro também estão comprando esses quiz. E é só você trabalhar isso de forma correta que você vai trazer um canal de venda extraordinário para sua operação. E óbvio, se você está iniciando, você pode pegar às vezes um produto de afiliação, você pode às vezes pegar uma solução personalizada e você criar algo com o ChatGPT, uma inteligência artificial, fazer algo personalizado, você trazer uma solução muito especial para o seu cliente, e isso vai fazer com que o engajamento do cliente com o seu produto seja extremamente alto. Então, era basicamente isso que eu queria explicar para vocês. Esses são os princípios do porquê que um quiz funciona e porquê que ele converte, vende tanto. E se vocês aplicarem isso, com certeza vocês terão sucesso. Fechou? Vejo vocês na próxima aula.